Vamos começar. Esse é o quarto estudo da série O Mistério de Deus. Até aqui a gente compreendeu, como o próprio versículo diz, né, que o mistério de Deus é Deus manifesto em carne, Deus manifesto na nossa carne pecaminosa, é Cristo em nós, né, na esperança da glória. Esse é o objetivo de Deus no plano da redenção. Nesse estudo de hoje, nós iremos aprender um pouco mais sobre isso. Vamos ver algumas coisas que não deu para ver no outro estudo, que vai esclarecer mais. E o título do estudo de hoje é Deus manifesto em carne pecaminosa. Vamos ver a experiência de Cristo. Como Deus se manifestou em sua vida e que experiência isso trouxe para ele. Como que ele sentiu também, como vimos no estudo passado, segundo Isaías capítulo 53, como os pecados do mundo inteiro, pois segundo a própria Bíblia, todos os pecados de cada ser humano nesse mundo, todas as dores, sofrimentos, angústias, sentimentos, foram colocados em Cristo, quando ele esteve aqui. E como isso o afetou, como ele se envolveu com a humanidade, e como Cristo se manifestou em sua carne, e como isso pode se repetir em nossas vidas. E como é uma série de estudo, irmãos, sempre vai ficar algo para ainda a gente conversar mais, estudar mais. E possivelmente vamos debater nos próximos estudos, ou caso você tenha alguma dúvida e tudo, porque esse não é um estudo que vai esgotar o assunto. Nenhum ser humano nesse planeta conseguirá transmitir toda a verdade. É impossível. Iremos passar a eternidade aprendendo. Até porque a palavra de Deus, ela é eterna. Pois o próprio Deus é eterno, e aquilo que vem dele é eterno e infinito. Então não existe isso de você esgotar o assunto, de você ser a pessoa especialista no assunto a ponto de saber tudo. Isso não existe. Mas aquilo que Deus nos ajuda a compreender, a gente compartilha. E esse é o propósito desse estudo. E espero que seja uma bênção para vocês, que possa ajudá-los a se aproximar mais de Cristo, e que possa dar mais esperança, fortalecê-los na fé, nessa caminhada. É uma caminhada árdua, né? São lutas e muitas vezes desanimamos, mas Cristo, ele está ao nosso lado, e ele quer estar em nós, para não deixar que esses desânimos e essas lutas nos façam desistir. E o propósito dessa série de estudo é isso, é saber o quanto ele se importa conosco, e o quanto ele está disposto a fazer por nós, e em nós, e através de nós. Então eu espero que fortaleça a fé de vocês. Espero que aqueles que já vêm acompanhando estejam sendo fortalecidos e sendo incentivados a se aprofundarem mais em Cristo, na verdade dele. A verdade da justiça de Cristo, da justificação pela fé, que ela vai se expandindo, né? É como uma mina de ouro. A gente vai cavando e se aprofundando mais, e conseguindo entender, receber mais e mais desse ouro. Então vamos começar com João capítulo 14. A partir do versículo 8 até o 10, diz assim: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Veja, os próprios discípulos, aqui era um deles, né? Pediu para que Cristo mostrasse o Pai. Eles não estavam entendendo. E aí o próprio Jesus Cristo disse o seguinte, disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? E aí ele termina: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é
quem faz as obras. Essa é uma grande realidade. Levando em consideração o que ele falou também, quando ele disse, eu de mim mesmo, da natureza humana dele, ele disse, nada posso fazer. Nada posso de mim mesmo. E por isso que era o Pai quem fazia as obras. Isso é um mistério, esse é o mistério de Deus. Como que Deus pode operar as obras dele, a santidade, a justiça dele, o amor dele em uma carne pecaminosa. Jesus Cristo, ele assumiu a carne pecaminosa. E ainda mais, ele assumiu todos os pecados do mundo. E às vezes a gente para e pensa assim, não é possível que Deus possa habitar em mim. Eu sou muito cheio de pecado, eu sou muito mau. Eu tenho muitos erros e muitos defeitos de caráter. Eu não creio que a justiça de Cristo possa se manifestar na minha vida, eu não creio que possa ser atingida essa norma, esse status. Mas lembre-se, Deus, Pai, se manifestou em Cristo. Quando o homem era uma natureza igual à nossa, e ainda mais, ele tinha mais pecados do que nós. Não deles, não dele, porque ele nunca pecou. Não eram os pecados dele mesmo, que ele decidiu, que ele escolheu, que ele cedeu pecar. Mas foram os pecados que voluntariamente ele aceitou receber de toda a humanidade. Então, irmãos, havia muito mais pecado ali do que imaginamos, muito mais do que nós temos. E mesmo assim, Deus se manifestou nele. E ele viveu uma vida de estrita obediência e santidade. E isso porque ele mesmo falou, o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Ele renunciou e se esvaziou de si mesmo, renunciou a si mesmo, negou o seu eu por completo, para que somente Deus operasse nele o querer e o realizar segundo a boa vontade dele. Esse foi o segredo dele. E embora seja um mistério, nos foi revelado para que a gente possa crer e acreditar que pode se repetir em nossas vidas. Porque numa situação como a de Cristo, que vocês vão ver hoje, em textos, inclusive da Bíblia, dos Salmos, inclusive, se a gente tem a prova de que Deus, em Cristo, viveu o que ele viveu, ele pode repetir essa vida em nós, e repetirá nos 144 mil. Será a prova para o universo do que o homem é capaz com Deus, do que Deus é capaz de fazer no homem. Quando o homem reconhece sua situação, sua condição, sua incapacidade, sua fragilidade, sua miséria, como diz em Laodiceia, miserável, pobre, cego e nu. Mas Cristo em nós, Deus em nós, ele é muito mais poderoso do que todo o mal que pode haver em nós. E ele tem total poder para não permitir que esse mal nos domine ou continue nos dominando. Então vamos aprender nessa série de estudo, como temos aprendido até aqui. Vamos permitir que essa experiência seja nossa. Esse era Cristo e essa era a sua vida. Deus manifesto nele. Deus manifesto num homem, um homem com carne pecaminosa, mas um homem que viveu a pureza, dependente de Deus, submisso e pela fé, somente confiança e dependência total em Deus. Jones diz o seguinte, veja, esse capítulo, esse estudo, ele é baseado no Sermão 15 da Conferência Geral de 1895, a mensagem do terceiro anjo, né? A gente publicou o volume 1 dessa conferência de 1895, que vai até o Sermão 14. O Sermão 15 já faz parte do volume 2, que em breve, se assim Deus permitir, pela graça de Deus, nós iremos publicar. Acredito que esses próximos 2 meses, o livro já está traduzido, vai passar por revisão. Em breve, se Deus quiser, a gente vai publicar. E a partir de agora, esse conteúdo é um conteúdo inédito. A gente não publicou ele ainda. Eu vou estar compartilhando ele aqui, parte dele, né, resumo de cada sermão.
E vocês vão se maravilhar, é uma coisa incrível. Muitas coisas que estão omitidas e que estão sendo negligenciadas serão tratadas nessa série desses estudos. Veja o que ele diz aqui, ó. Cristo não é a revelação de si mesmo. E com isso eu faço uma observação. O propósito da nossa vida, da vida do ser humano, e para isso ele foi criado, é o mesmo propósito que foi a vida de Cristo, que é de revelar Deus. É ser uma revelação, uma manifestação de Deus. Assim é que ele vai ser honrado e glorificado. Então, Cristo ele foi essa revelação e mostrou ao universo o que Deus poderia fazer junto com a natureza humana, junto com o ser humano submisso a ele. E Cristo, então, foi essa revelação. Né? Ele, continua o texto, é a revelação do Pai para o mundo, e no mundo e para os homens. Por isso, ele diz, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar o Pai. Assim é o Pai que é revelado ao mundo, e é revelado para nós, e é revelado em nós por meio de Cristo. Esta é a única coisa que estamos estudando todo esse tempo. Este é o centro em torno do qual tudo mais gira. Esse é o propósito da vida. É o propósito da nossa vida. Talvez você não tenha ainda entendido o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é manifestar Deus na sua vida. Ou melhor, deixar que Ele se manifeste em sua vida. Que Ele revele, que Ele se revele na sua vida. Que seja Ele operando as obras na sua vida. As obras dele estão reveladas na palavra dele, na Bíblia e no Espírito de Profecia. E por isso devemos nos alimentar constantemente e intensamente da palavra dele. E confiar somente na palavra dele. E permitir que essa palavra se cumpra em nossas vidas, pela fé. E então, essa palavra, que é a transcrição do caráter dele, da vida dele, ela vai se manifestar na nossa vida, vai manifestar Deus na nossa vida. Então, o texto continua, e Cristo tendo assumido nossa natureza humana, em todas as coisas da carne humana, como diz Hebreus capítulo 10, né? Ele foi participante de todas as coisas que os homens, né? Da carne e do sangue. Está lá em Hebreus capítulo 10. E assim se tornando um de nós, quando lemos sobre ele e sobre como o Pai o trata, preste atenção nisso aqui. Isso é importante. Eu vou explicar isso para vocês e eu achei muito assim tremendo isso. Quando lemos sobre Cristo e sobre como o Pai o trata, estamos lendo sobre nós mesmos e sobre como o Pai nos trata. O que Deus fez para ele foi para nós. O que Deus fez por ele foi por nós. Irmãos, isso é esperançoso demais. Isso é muito bonito também. Tudo que Cristo viveu, ele viveu por quê? Porque o homem, àquela altura, na época, havia se separado tanto de Deus. Inclusive, o próprio professo povo de Deus. De uma maneira de que eles não conseguiam mais revelar Cristo ao mundo. Eles não conseguiam mais transmitir a luz de Deus ao mundo. E para isso Cristo veio, para trazer isso de volta a essa natureza humana. A separação era quase total. Quase. E Cristo veio para que esse elo ele não se rompesse de vez. Para que, pelo contrário, para que pudesse fortalecer esse elo, essa união, religar. É isso que significa a palavra religião. É uma palavra latim, né? Uma palavra latina. Que significa a palavra religare. É de onde vem a palavra religião. Religar. Esse é o propósito de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Nele mesmo. Então, essa reconciliação é o propósito da vida. Esse é o propósito da vida de Cristo. Então, tudo que foi feito a Cristo, levando em consideração que todos os pecados nossos estavam nele, e era para isso também que os nossos pecados
é depositado nele não foi somente para que ele levasse esses pecados para pleitear por eles no santuário celestial, mas que ao trazer todos os pecados para o corpo dele, nele também habitava a plenitude da divindade, como diz Paulo, né? E, consequentemente, aonde a plenitude da divindade habita, o pecado não subsiste. Todas as soluções para todos os pecados estavam ali. Então, tudo que Deus fez nele e por ele foi feito para nós e por nós. E isso é incrível. Todas as providências. É por isso que a gente tem um Salvador perfeito, que nos entende perfeitamente. E diz o texto assim: portanto, novamente está escrito, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Isso é a Bíblia dizendo. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É uma troca, né? Ao ele receber todos os pecados, ter a natureza pecaminosa, e ser crucificado como um pecador, embora não houvesse pecado nele, ele nunca tivesse pecado. Parece contraditório, né? Eu sei que parece estranho dizer isso, não tem pecado nele, mas ele tinha todos os pecados. Mas lembre-se, todos os pecados que estavam não era dele, era de todos os seres humanos. Foi imputado nele, assim como a justiça dele é imputada em nós. Assim como a vida dele é imputada em nós. E isso teve um efeito na vida dele, assim como a justiça dele tem um efeito na nossa vida. Uma transformação. Embora no caráter dele não tenha afetado. Por isso é chamado de mistério de Deus, porque é algo que a mente humana não consegue entender. Mas temos somente que aceitar. Então, o propósito é para que fôssemos feitos justiça de Deus. Feitos justiça, não só considerados, não só chamados de justos, mas feitos, tornados justos, por meio de Cristo. Analisaremos alguns dos salmos. É interessante agora o que a gente vai ler. Vamos ler alguns salmos. Irmãos, vocês vão ver salmos que você já leu provavelmente na sua leitura, né, no seu ano bíblico, e talvez você nunca tenha parado para pensar. E a gente vai ler umas coisas assim bem interessantes. Analisaremos alguns dos salmos nos quais o próprio Deus fez aplicações relacionadas a Cristo, para que não haja dúvida que se referem a ele. Então, ao lermos esses salmos, podemos ter certeza de que estamos lendo sobre Jesus Cristo e a maneira como Deus lida com ele, sendo como um de nós o tempo todo, fraco como nós, com carne pecaminosa como nós, feito pecado como nós, como diz a Bíblia, né? Tendo toda a nossa culpa e pecados colocados sobre ele. Por isso que ele era considerado, por isso que Deus disse que ele foi feito pecado. Não foi os que ele cometeu, mas foi os que ele recebeu, foram imputados nele. E sentindo a culpa e a condenação de tudo isso, como nós sentimos, como nós vimos no estudo passado. Ellen White diz que ele compreendeu os pecados, os sentimentos, as fraquezas, a força da tentação que há no nosso coração, assim diz o Espírito de Profecia, que ele compreendeu, porque isso foi colocado sobre ele justamente para que ele entendesse cada um de nós, para que ele compreendesse a nossa situação individual, as nossas fraquezas, nossas dores, nossas angústias, para que ele pudesse se compadecer de maneira perfeita, e que por isso só ele é quem nos compreende plenamente e pode nos ajudar de maneira perfeita, para que o homem não dependesse mais do homem, mas somente dele. Embora ele possa usar qualquer pessoa nesse mundo para nos ajudar, mas da maneira dele. Salmo 40. Com certeza você já deve ter lido esse salmo. Preste atenção em algumas coisas desse salmo. Existem salmos que são considerados salmos messiânicos, que são salmos que tratam da experiência, inclusive de palavras do próprio Jesus Cristo. Que o salmista, ao escrever, viveu uma experiência semelhante, mas a aplicação primária era a experiência de Cristo. Esse é um deles. Preste atenção. Salmo 40, do verso 6.
sacrifício e oferta não te agradam. Abriste-me os ouvidos. Não exigiste holocaustos, nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Tenho um grande prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Ok. Talvez algum de vocês já devem estar entendendo esse salmo, devem até se lembrar. E só essa parte que diz aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, já devem entender. Agora, para ter mais certeza, Hebreus capítulo 10, dos versículos 5 ao 4, diz assim. Preste atenção. Por isso, quando entrou no mundo, ele disse, ele quem? Cristo. Sacrifício e oferta não quisestes, mas me deste um corpo. Sacrifício e ofertas não me deste, é a mesma frase que a gente leu lá no verso 40. Aqui há o acréscimo de algumas palavras. Foi ele mesmo quem falou. Holocaustos e expiações pelo pecado não lhe agradaram. Então eu disse, Cristo disse, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, como no rolo do livro está escrito a meu respeito. A mesma experiência, as mesmas palavras do Salmo 40, que a gente acabou de ler anteriormente. E aliás, tratando de Cristo. E continua aqui dizendo assim, ao dizer primeiro, sacrifício e oferta, holocaustos e expiações pelo pecado não te agradaram, coisas que são oferecidas de acordo com a lei, e depois ao dizer, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ok, usamos essa passagem bíblica de Paulo em Hebreus para provar e para confirmar de que as palavras e a experiência e de quem se trata no Salmo 40 é de Cristo. Ok? Voltemos para o Salmo 40. Preste atenção. O porquê dessa explicação a gente vai entender agora. Continua no verso 8. Tenho um grande prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei a justiça na grande assembleia. Não cerrei os lábios. Ó Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça no meu coração. Declarei a tua fidelidade e a tua salvação. Não retive a tua benignidade e a tua verdade da grande congregação. Não retenhas de mim as tuas misericórdias, ó Senhor. Que a tua benignidade e a tua verdade me guardem sempre. Agora preste atenção nessa parte que está destacada em amarelo. Levando em consideração que esses salmos são palavras da experiência do próprio Jesus Cristo, quando homem, né? E até aqui foi a experiência dele, foi ele, e é sobre ele. Agora preste atenção nisso aqui. Eu poderia ter colocado somente essa parte, mas para que o contexto fizesse com que a gente entendesse de quem se trata e provasse também de que se trata realmente de Cristo, foi necessário a gente ler os versos anteriores. Veja o que diz agora. Preste bem atenção. Pois males sem número me cercaram. E aí Jones diz assim, a quem? A Cristo. É dele que se trata aqui. Agora, olha o que ele vai dizer aqui. Eu dei um destaque a mais aqui. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração desfalece. E aí você tenha calma antes de interpretar errado isso aqui. Acredito que, para quem já está acompanhando esse estudo, tenha em mente o seguinte, quando diz aqui, as minhas iniquidades me prenderam, não está querendo dizer, pelo menos eu não estou querendo dizer, nem a Bíblia, e nem é isso, que Cristo pecou, porque não pecou. Mas lembre-se de Isaías 53. É uma passagem que a gente estudou tão pouco ela, ao longo desses anos que a gente vai aprender na verdade presente, sobre a natureza humana de Cristo, especificamente, que a gente nunca parou para pensar nisso. E esse salmo é a experiência dele. E isso são palavras dele. As minhas iniquidades me prenderam.
as iniquidades dele. Veja o que Jones diz. Preste atenção nisso. E agora a coisa vai fazer sentido. Aí ele diz assim: quem? Cristo? De que forma ele adquiriu essas iniquidades? Isaías 53:6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora fica claro o porquê que ele disse isso. As minhas iniquidades me prenderam. Lembrem de um provérbio. Eu não lembro se é Provérbios capítulo 5. Não lembro, mas tem um provérbio que diz assim: as iniquidades do ímpio o prendem. Os pecados dele são como uma corda. Então, todos os pecados que foram colocados sobre Cristo fez ele ter essa experiência aqui. As minhas iniquidades me prenderam. Todos os pecados que estavam sobre ele davam a ele essa sensação, essa experiência. Embora não afetasse o caráter, nem manchasse o caráter perfeito e santo dele. E por causa da presença de Deus, e isso foi o que fez ele resistir. E isso foi o que fez com que, mesmo apesar de tudo isso, ele permanecesse firme e nunca ter caído, e nunca ter sido consumido por esses pecados. Embora no fim, esses pecados fizeram uma separação entre ele e Deus, temporariamente. Mas pela fé, ele se manteve até o fim. Mas é incrível, né, ver esse Salmo 40. A gente nunca lê ele, pelo menos eu nunca tinha lido ele dessa maneira. Nunca tinha parado para pensar que era dele que se tratava. Quando você lê Hebreus 10, aí você se lembra, realmente, é Cristo aqui. Então o Salmo é a experiência dele. E ele disse isso dele mesmo. Aí diz assim, ó, elas não eram mais numerosas do que os cabelos da sua cabeça? Sim, porque era do mundo inteiro. Era de todas as pessoas desse planeta. E quando ele olhava para a sua situação, quando considerava a si mesmo, o que sua condição lhe parecia, o meu coração desfalece, como está lá no versículo do Salmo 40. O coração dele desfalecia. Era isso que o pecado causava nele, essa angústia, né? É interessante que os mesmos pecados que causavam isso nele, em nós causa prazer. É muito triste refletir sobre isso. Os mesmos pecados que causavam angústia. Vamos ver outra passagem de Salmo também, Salmo 69, onde ele vai falar mais sobre essa experiência, do que os pecados causavam nele. E como é triste saber que em nós, enquanto que nele causava isso, essa separação, esse amor que ele tinha pelo Pai, essa comunhão que ele tinha, essa unidade que ele tinha com o Pai, o pecado afetava, pois o pecado causa separação entre Deus e o homem, né? E era essa a angústia dele, a dor dele. E aí, além do mais, saber que que o pecado causava isso no homem. E isso causava uma tremenda angústia que a gente nem imagina nele, dele saber o que o pecado causava no homem. E ele experimentar isso, entender, compreender isso, era muito triste para ele. Saber o quanto o homem estava separado de Deus por conta do pecado. Por isso o ódio dele contra o pecado e a obra dele de destruir o pecado em nós. Isso por causa da enormidade da culpa e da condenação do pecado, por causa dos nossos pecados que foram colocados sobre ele. Essa foi a sensação dele, a experiência dele. Veja, mas em sua fé divina e confiança no Pai, ele continua, ainda no Salmo 40, ó Senhor, livra-me, ó Senhor, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Voltem atrás e se envergonhem aqueles que desejam meu mal. Que aqueles que zombam de mim sejam desolados em troca de sua afronta. Aqui diz assim, não zombaram dele assim na cruz? Essa é a experiência dele, né? Que todos os que o buscam se regozijem e se alegrem em ti. E que os que amam a tua salvação digam sempre, Jeová seja exaltado. Essa foi a experiência de Cristo. Quem disse isso? Aquele que estava consciente de iniquidades em tal número que eram mais numerosas que os cabelos de sua cabeça.
aquele que estava tão abatido e prostrado por esse fardo, ele estava louvando e se regozijando no Senhor, apesar de tudo. E é isso que ele quer para a gente. Apesar dos nossos pecados, das nossas dores e angústias, ele quer nos reerguer e nos manter nessa experiência. Ainda que eu esteja aflito, ainda no Salmo 40, e necessitado, o Senhor cuidará de mim. Tu és o meu ajudador e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Assim, a palavra dele, essa é a experiência que ele quer para nós. Ainda diz no verso 1 desse Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem? Cristo? E ele era um de nós. Diremos então a palavra, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor? Certamente. O que? Carregado de pecado como estou? Pecador como sou? Com carne pecaminosa como tenho? Como sei que ele ouve o meu clamor? Ele demonstrou isso por uma vida inteira em meu parente mais próximo, que tinha a mesma natureza que eu, e que os meus pecados estavam lá. E os meus pecados não fizeram ele deixar de me amar. Não fizeram ele deixar de querer me salvar, de querer me ajudar, e de estar disposto a me libertar de todos eles. E de me ajudar, de ter misericórdia de mim. Porque isso ele demonstrou em Cristo. Embora Cristo sempre tenha agradado a ele, sempre tenha sido fiel e obediente a ele, mas todo esse mal estava ali, presente naquela carne, naquele homem, naquela vida. Isso porque foi para mostrar ao mundo o que a presença de Deus, aonde ela se encontra, ela é capaz de fazer. De não permitir que esses pecados, que essas dores e angústias e aflições o consumissem. E fazer o mesmo, repetir essa experiência em nós. Essa é a obra e o propósito dele. Ele demonstrou na minha carne que ele se inclina, ele se curva para ouvir o meu clamor. Porque o que ele fez em Cristo, ele fez por nós e ele fez em nós. Esse é o propósito dele. Essa é a obra dele. Para que a gente se reanime, tenha esperança de que ele possa repetir isso em nossas vidas. Preste atenção nisso aqui. Há momentos, você sabe, em que nossos pecados parecem ser tão altos quanto montanhas. Ficamos tão desencorajados por eles, e Satanás está bem ali, pronto para dizer: sim, você deveria estar desencorajado por eles. Não adianta orar ao Senhor. Ele não terá nada a ver com alguém como você. Você é ruim demais. Isso é o que Satanás faz com a gente, né? E começamos a pensar que o Senhor não ouvirá nossas orações de jeito nenhum. Descartem tais pensamentos. Não só Ele ouvirá, mas Ele está atento para ouvir. Lembre-se da afirmação em Malaquias 3,16. O Senhor atentou e ouviu. Ouvir é escutar. Então o Senhor está atento para ouvir as orações das pessoas carregadas do pecado. Veja. Antes de ler isso aqui, é certo que aquilo que Jones acabou de dizer, ele vai explicar melhor nos próximos textos. Isso aqui são para as pessoas sinceras. Não são para aqueles que estão se acomodando e abusando da graça e dos pecados. E se entregando a eles. Mas são aqueles que se angustiam com eles. Não tem forças, muitas vezes está desanimado e querendo desistir. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Ele quer que aconteça. E Ele com certeza está disposto a não permitir que isso aconteça. Cristo clamou angustiado, como nós vimos lá no Salmo 40. E Deus estava ali sustentando Ele, mantendo Ele naquela pureza, enquanto Ele decidia ser submisso a Deus e permitir que Deus operasse nele o querer e o realizar de Deus nele. E assim Ele quer repetir essa experiência em nós. A experiência de Cristo foi para trazer a essa natureza humana, essa vida, a vida que Ele idealizou para a humanidade, para que se repita na vida de cada um daqueles que realmente desejam. Então, por mais que muitas vezes pareça impossível,
e parece que a gente nunca vai conseguir, nem nunca iremos atingir essa condição, essa experiência, não desistam. Não desistam, porque se você está ouvindo isso, é porque Deus lhe ama muito e Ele está cuidando de você e pronto para lhe ajudar. E Ele lhe entende. Ele lhe entende. Peça ajuda a Ele, apesar de todos os pecados que há em você. Ele diz assim, no Salmo 69 agora. Esse aqui é interessante também. Salmo 69, verso 4. Os que me odeiam sem causa. Essa é a experiência de Cristo de novo, mais um salmo messiânico. Os que me odeiam sem causa têm aumentado mais do que os cabelos da minha cabeça. Aí Jones diz assim, lembre-se de João 15, 25. Ele começa a fazer paralelo para que a gente entenda que o Salmo 69 também é a experiência de Cristo. São palavras dele. Salmo 15, 25 diz assim, eles me odeiam sem motivo. Mesma palavra que a gente leu aqui no início, os que me odeiam sem causa. Voltando para o Salmo 69, no versículo 7. Por amor de ti, tenho sofrido afrontas. A confusão cobriu meu rosto. Cobriu-me o rosto. Tenho sido um estranho para meus irmãos e desconhecido para os filhos da minha mãe. A experiência dele. O zelo da tua casa me consumiu. Olha aí, ó. Palavra bem conhecida, né? Até está lá em João 2,17. Aqui o Jones ele menciona, para que a gente possa fazer o paralelo, linkar uma informação com a outra. Então os seus discípulos se lembraram de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Experiência de Cristo. Voltando para o Salmo 69, no versículo 9, as injúrias dos que te injuriavam caíram sobre mim. E aí ele diz assim, ó, Paulo escreveu em Romanos 15:3, pois nem mesmo Cristo agradou a si mesmo, mas, como está escrito, as injúrias dos que te injuriaram caíram sobre mim. Experiência de Cristo, comprovada. Veja, leamos agora desde o primeiro versículo do Salmo 69. Levando em consideração, tendo entendido, de acordo com o contexto, de que o Salmo 69 também é a experiência de Cristo, se trata de palavras e da experiência dele, relatos, era uma prévia antecipada, que possivelmente tenha sido experiência também do salmista, uma experiência parecida, mas que se aplica primeiramente à experiência de Cristo. Preste atenção agora, ainda no Salmo 69, a partir do verso 1. Salva-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma. É uma linguagem simbólica. Estou afundado em profundo lamaçal. Lembram do Salmo 40? Que diz que ele estava, que Deus o reergueu, o tirou da lama, né? E o pôs sobre uma plataforma, sobre um local onde ele pudesse se firmar. Tudo linguagem simbólica. Estou afundando em profundo lamaçal, onde não posso ficar de pé. Isso por causa dos pecados dos homens, de toda a humanidade nele, e da fraqueza da carne. Cheguei às profundezas das águas, e a correnteza me leva. Essa é a experiência de Cristo, irmãos. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem, esperando pelo meu Deus. E aí ele diz assim, anteriormente lemos no versículo 4, os que me odeiam sem causa, e etc. E aí no versículo 5, Deus, tu conhece a minha injustiça, e os meus pecados não te são ocultos. Mais uma vez, tá vendo? Os pecados de quem? Cristo, o justo, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. Parece contradição, mas é isso. Não eram os pecados que ele cometeu. Está bem claro. E não há contradição nisso. Não estamos desfazendo isso. Mas estamos apenas ressaltando uma informação que ela não é levada em consideração quando estudamos esse assunto. Quando se trata da natureza humana de Cristo. Veja a angústia que os pecados causavam nele. Muitas vezes os nossos pecados nos causam sérias angústias, principalmente quando temos acesso à luz, à verdade. E a gente se depara, se confronta
com a realidade, a gente vê a nossa condição, se desespera. E esses pecados causaram isso em Cristo, para que ele entendesse o que esses pecados causam em nós. E isso é um amor, assim, extraordinário, porque Cristo passou por isso para entender a humanidade. Nossos pecados foram colocados sobre ele, como diz lá em Isaías 53, né? A culpa e a condenação desses pecados não foram escondidas de Deus. Ele mesmo expressava isso. Tudo isso que estava sentindo e experimentando. O que para nós é um mistério, porque nenhum ser humano recebeu isso e receberá. Mas ele recebeu. E só foi possível resistir por conta de Deus, por conta da presença de Deus nele, da submissão do eu dele, da vontade da mente dele, humana, à vontade e à mente de Deus, que estava nele. E isso é incrível. É muito importante saber isso, que ele viveu isso e experimentou isso, para reforçar o quanto ele nos entende, e o quanto ele nos conhece e nos compreende. Continua o texto dizendo assim, deve ter sido terrível esvaziar-se e tornar-se como nós em todos os aspectos, para que pudéssemos ser salvos, correndo o terrível risco de perder tudo, arriscar tudo para salvar todos. Mas o que éramos nós sozinhos, da cabeça aos pés, nada além de um corpo de pecado, corpo cheio de pecado, né? E mesmo assim, ele arriscou tudo para nos salvar. Não éramos nada, mas ele fez isso em seu amor e compaixão. Esse é o valor que você e eu temos para ele. Se ninguém te valoriza, se as pessoas te desprezam, se as pessoas não reconhecem o teu valor, você tem muito mais valor do que qualquer coisa nesse mundo. Muito mais valor do que você imagina. Porque ele passou por isso, ele correu esse risco. Ele viveu tudo isso por você. E ele teria vindo se existisse somente você no mundo. Esse é o amor dele. Isso tem sido, de certa forma, deturpado. Por um lado, uma classe mais liberal do cristianismo tem abusado disso para se conformar e se acomodar ao pecado e acariciar o pecado. Mesmo que feito assim, muitas vezes inconsciente, com boa intenção. Mas por outro lado também, embora isso esteja errado, por outro lado também, uma classe mais conservadora, partindo por legalismo, tem deixado isso aqui de lado. E tem trazido muitas vezes uma realidade tão fria, tão dura, e um fardo tão grande, e feito a gente lutar em nossas próprias forças, e não nos fazer sentir amados, porque muitas vezes só nos é apresentado condenação, julgamento e crítica, quando na realidade não é assim que Deus nos vê. E Deus não quer que a gente se demore nessas coisas. Deus quer que a gente tenha consciência da nossa situação e da nossa realidade e do que nós necessitamos. Mas Ele quer também que saibamos o quanto Ele nos ama e o quanto está disposto a fazer por nós e o quanto Ele pode fazer em nós, que é algo muito mais profundo do que tem sido ensinado. Algo muito mais poderoso, porque é Ele. E o Deus da Bíblia é um Deus muito maior e superior a qualquer mal que existe. E está disposto a eliminar e a curar qualquer mal que esteja em nós, se assim permitirmos. E Ele é paciente. Então aprendamos a permitir que Ele se aproxime de nós. Busquemos nos aproximar em nossa situação. Não busque se tornar uma pessoa melhor por si só para se aproximar dele. Ele está dando essas mensagens para nós, para que a gente entenda que Ele quer que a gente vá até Ele como estamos. Não para continuar como estamos. Não. Mas para nos sarar e nos curar e nos libertar disso. Da maneira dele, não da maneira do homem. A maneira humana é muito falha. Sempre tem os pontos que você vai percebendo, que você olha assim e diz, isso aqui vai dar errado. Isso não vai muito longe. As obras, os homens tentando se salvar pelas suas próprias obras, seus próprios métodos, sabedoria e força. E tem sido fracasso ano após ano. E Deus está nos trazendo de volta a uma total
e plena e exclusiva dependência dele através da palavra dele. Essa é a obra dele, a obra da justificação. Essa é a mensagem da justificação pela fé. Graças ao Senhor por ter essa coragem real para fazer isso. Ele triunfou e nós somos salvos nele. Quando estamos nele, quando somos enxertados, adotados por ele, pela fé. Isso é pela fé, é de graça. E é pela fé. Lemos aqui sua confissão de pecado, de Cristo, confessando os pecados que estavam nele. Veja que coisa incrível. Confessando porque o ser humano não consegue confessar. Porque além dele entender todos os pecados, ele tinha a solução. Nós só temos o problema. A solução está nele. E só temos a solução quando ele está em nós. E nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Consequentemente, ele era capaz de confessar todos esses pecados para Deus e levá-los diante de Deus, como ele está fazendo ainda no santuário, para pleitear, lutar por nossa causa, porque ele sabe a raiz de cada problema. No livro A Ciência do Bom Viver, lá nos primeiros capítulos, quando fala de questões sociais, da pobreza e da situação, ela diz que muitas pessoas que estão nas ruas, entregues, desamparados, elas caíram em armadilhas, promessas que foram feitas, foram enganadas e iludidas, e na ignorância delas esperavam algo melhor, e não chegaram lá aonde estão, porque não foi por maldade, muitas delas. E muitas vezes a gente não entende e despreza essas pessoas. Às vezes até uma pessoa que está ali na prisão. Eu não quero justificar o erro nem nada. Isso são palavras do próprio Espírito de Profecia. Você pode ler lá no livro A Ciência do Bom Viver. Mas ela diz isso para que a gente possa entender aquilo que Jesus Cristo disse assim: amais aqueles que vos odeiam, bendizer aqueles que vos maldizem, fazer o bem àqueles que vos maltratam. Ou seja, a gente vai ver mais sobre isso ainda nesse estudo e nos próximos. Aí a gente vai entrar num campo mais prático. Vamos sair mais da teoria e vamos para um campo mais prático da informação. Mas tudo isso por quê? Porque todos os nossos pecados, todos nós estávamos em Cristo. Veja, trata-se dele, como se fôssemos nós mesmos por meio dele, em nosso lugar, confessando nossos pecados, o que certamente era necessário para nós. Ele foi batizado em nosso favor, já que nenhum batismo de nossa parte poderia ser perfeito, de modo a ser aceitável em justiça. Para que seja aceito, será sem defeito. E quando Cristo se batizou, lá estavam todos os pecados da humanidade sobre ele. Lá estava o homem, cada um de nós com ele. Isso não quer dizer que o que ele fez lá não precisamos fazer mais nada. Não é isso. Isso não é a mensagem do evangelho evangélico, a nova teologia. Mas quer dizer que quando ele fez isso, ele trouxe essa experiência para o ser humano, para dar uma chance ao homem experimentar isso em sua própria vida. Porque por si só o homem não conseguiria. Se fosse depender dos homens, até mesmo dos israelitas, dos judeus, do professo povo dele naquela altura, para termos essa experiência, estaríamos perdidos. Mas nele, tudo isso foi recuperado e trazido de volta para o homem, para dar ao homem essa experiência na prática. Ele foi batizado em nosso favor, já que nenhum batismo poderia ser perfeito de nós, né? Nenhuma confissão de pecado por parte do homem pode ser em si mesma sem mácula. Não pode ser tão perfeita que Deus possa aceitá-la em justiça, já que o homem é imperfeito. Onde então podemos encontrar uma confissão perfeita? Em Jesus. Não só as confissões que ele fez, mas ele em nós, nos influenciando e nos habilitando a fazer as confissões de pecado que necessitamos e que precisa ser feito. Nele, minha confissão de pecado é perfeita, quando ele está em nós. E quando estamos nele, pois foi ele quem a fez. E ele é quem nos ensina e que nos habilita e traz até nós. Veja que experiência, coisa tão surreal.
Imagina alguém que conheceu você antes de você mesmo. Conheceu todos os seus pecados antes de você conhecer, de cometê-los. E imagina alguém que confessou cada pecado desse, exatamente como precisava ser confessado. Esse é Cristo. E ele traz essa experiência para você individualmente, para que você saiba como confessar. Porque eu e você não sabemos. Nós achamos que sabemos, achamos que somos alguma coisa nesse mundo, mas sem ele, se não for ele em nós, trazendo essa experiência, a vida dele, a palavra dele, trazendo a experiência que ele teve na vida dele, na carne humana, trazendo a solução de cada pecado nosso, para nos fazer entender a realidade de cada um, aonde está a raiz de cada problema nosso. Quantas vezes acontece que depois que uma pessoa faz uma confissão de pecado, da forma mais consciente do que pode e sabe, Satanás se aproveita com sua sugestão. Você não confessou seu pecado adequadamente. Satanás costuma fazer isso. Você não confessou com a intensidade necessária para obter o perdão. Sim, é claro, você confessou, mas não corretamente. Deus não pode perdoá-lo com uma confissão como essa. Irmãos, essas são as ideias que Satanás tenta colocar na nossa mente. E aí Jones diz assim: levante a palavra de Deus diante dele, diante de Satanás, e diga-lhe: há alguém que é perfeito. Existe alguém que é perfeito. Ele carregou meus pecados e fez a confissão. Quando ele me mostra o pecado, eu o confesso com o melhor de minha força e capacidade. E na medida em que Deus o revela a mim, e por meio dele, em virtude de sua confissão, a minha é aceita em justiça, por meio de Cristo. Quando eu faço a minha parte, de ter minha consciência despertada sobre cada pecado, sobre cada defeito e problema meu, quando eu confesso na minha sinceridade, disposto a não querer mais viver isso por causa da obra dele em mim, não porque eu sou bom, ou porque eu passei a ser bom de mim mesmo, mas porque ele me tornou justo. Esse é o processo dele em nós, da justiça dele. Então, a minha confissão é aceita nele, quando ele está em nós. Sua confissão é perfeita em todos os aspectos, e Deus aceita minha confissão por meio dele. Isso é a obra de Cristo em nós. Assim, em Cristo, somos libertados do desânimo que Satanás gostaria de nos causar. Se confessamos suficientemente nossos pecados, se os expulsamos como deveríamos, ou se nos arrependemos como deveríamos. Em Cristo temos o arrependimento. Nele temos a confissão. Nele temos a perfeição. E nele somos completos. Ele é o Salvador. Tudo encontramos nele. Tudo está nele. E ele em nós, ele traz tudo o que nós precisamos. Ele agindo na nossa mente por meio da palavra dele, pela fé, através do Espírito Santo. Todas essas situações e problemas que há em nós, ele nos ajuda a vencermos. E só ele pode fazer isso. Nenhum ser humano pode fazer isso por nós. O ser humano tenta ajudar o ser humano, mas é uma ajuda falha. É uma ajuda manca. Uma ajuda imperfeita. Quando alguém é usado por Deus, é para que dali para frente, aquela pessoa que está recebendo aquela ajuda, ela aprenda a buscar a ajuda totalmente de Deus. Quando alguém realmente é usado por Deus para te ajudar, ele vai te levar a confiar totalmente, somente em Deus. Porque senão, eu posso acabar me tornando um Deus na sua vida. E aí entra a idolatria. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente encaminhe cada um de vocês a Deus. E Ele vai ajudar vocês como vocês nem imaginam. Como Ele já tem feito. E muitas vezes a gente não percebe. Mas quem era Ele? Era um de nós. Portanto, Deus já demonstrou ao mundo e ao universo que viria dessa forma para mim e para você. E que viveria em nós que estamos no mundo hoje. Fazendo com que essa graça e esse poder habitassem em nós, para que, apesar de toda a nossa pecaminosidade, apesar de toda a nossa fraqueza, a justiça e a santa influência de Deus fossem manifestadas ao homem.
em vez de nós e nossa pecaminosidade serem manifestadas ao homem. O mistério de Deus, isso aqui é muito interessante. Memorizem isso e gravem isso na vida de vocês. O mistério de Deus não é Deus se manifestar em uma carne sem pecado. Não há mistério no fato de Deus se manifestar em uma carne sem pecado. Isso é natural. Isso é natural. Um anjo que está em perfeição, ele é a manifestação de Deus natural. Ele é o que é, ele está nesse estado por causa de Deus. Porque ele ainda se permite ser uma habitação de Deus. Ser uma manifestação, uma revelação do caráter de Deus, da vida de Deus nele. E não há mistério nisso. Não é o próprio Deus sem pecado? Sim. Há então algum mistério no fato de Deus poder se manifestar por meio de carne sem pecado? O que há de surpreendente no fato de Deus manifestar seu poder e glória justa por meio de Gabriel ou por meio dos esplêndidos querubins e serafins? Não há surpresa nisso. Nada. É o que poderia se esperar. Mas a maravilha é que Deus pode fazer isso em carne pecaminosa e por meio dela. Esse é o mistério de Deus. Deus manifestado em carne pecaminosa. Como diz lá, como Paulo diz, né? Deus manifesto em carne, na carne pecaminosa. Isso é um mistério. Como Deus pode se manifestar numa coisa tão ruim como essa? Isso é incrível. Essa é a capacidade de Deus. Perdemos isso de vista. Isso nos foi tirado. E é lamentável que não esteja sendo ressaltado e pregado. É muito triste, porque faz com que as pessoas fiquem buscando em poder nela mesmas, ou receber o poder de Deus sem o próprio Deus. Porque o poder de Deus reside nele mesmo. Se ele desse o poder para a gente, com essa mentalidade que nós temos, nós faríamos muita coisa errada e nos gabaríamos demais desse poder. Mas quando é a mente dele se manifestando em nós, que só é possível quando renunciamos à nossa própria mente, nosso próprio eu, aí então vem tudo o que pertence a ele. Em Jesus Cristo, como ele estava em carne pecaminosa, Deus demonstrou diante do universo que ele pode tomar posse da carne pecaminosa de modo a manifestar sua própria presença, seu poder e sua glória, em vez de o pecado se manifestar. E tudo o que o Filho pede de cada homem, a fim de realizar isso nele, é que ele permita que o Senhor habite nele, como fez o Senhor Jesus. Nós temos que permitir pela fé, buscar e clamar, e nos alimentar diariamente, constantemente da palavra dele. Jesus disse, eu confiarei nele, lá em Hebreus 2,13. E nessa confiança, Cristo trouxe a todos a fé divina, pela qual podemos depositar confiança nele. Por isso que ele é o autor e consumador da fé. Até a fé vem dele. Ele não só é o autor, ou seja, não é só ele quem dá a fé, mas a nossa fé, ela se realiza e ela é efetiva com sucesso através de Cristo, pelo próprio Cristo, pois ele é o consumador também. E quando assim nos separarmos do mundo e depositarmos nossa confiança somente nele, Deus nos tomará e nos usará de tal forma que nosso eu pecaminoso não aparecerá. Não influenciará nem afetará ninguém. Deus manifestará seu eu justo, sua glória diante dos homens, apesar de nosso eu e de nossa pecaminosidade. Porque ele subjugará, sujeitará, quando a gente permitir, quando a gente aceitar e reconhecer que precisa ser realizada essa obra em nós. Essa é a verdade. E esse é o mistério de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Como diz Colossenses 1:27. Deus manifestado em carne pecaminosa. O Espírito de Profecia diz assim, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Essa passagem agora faz mais sentido, né? Por anos e anos, na verdade presente, eu já ouvi muito essa passagem. E eu sempre achei que eu deveria copiar ele e tentar ser igual a ele.
E aí é fracasso atrás de fracasso. E cada um idealizou, formulou e produziu a sua própria justiça, seu próprio padrão. E aí é onde entra o legalismo e o problema, onde cada um que tenta ser uma cópia de Cristo em suas próprias forças, em sua própria sabedoria, capacidade e experiência humana, formula, idealiza, chega a um ponto, a um padrão que ele acha que está no padrão que Deus quer, e ali ele quer que todo mundo seja igual a ele, naquele padrão. E quem não for naquele padrão, quem não estiver, é um ímpio. E eu sempre ouvi essas coisas assim, sobre essa passagem aí, e sempre era uma coisa vazia. Quer dizer, falta alguma coisa nisso. Falta alguma coisa. E agora eu estou conseguindo compreender. Diz assim, ele aguarda com frenemento a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter e Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Se reproduzir, não sou eu reproduzindo em minha própria capacidade, mas eu me submetendo a essa obra, pela fé. E aí então a obra será encerrada. Agora faz sentido o que é a manifestação dele em nós. Veja, neste ponto Satanás desencoraja muitos. Satanás diz ao pecador crente, você é muito pecador para ser um cristão. Deus não pode ter nada a ver com você. Olhe para si mesmo, você sabe que não serve para nada. Satanás já nos desencorajou milhares de vezes com esse tipo de argumentação. Às vezes a gente até tenta se iludir. E ilude outras pessoas. Mas muitas vezes a gente desanima. E muitas vezes esconde isso das pessoas. Mas Cristo, ele quer nos libertar dessa experiência maligna, essa experiência fracassada. E diz assim, mas Deus forneceu um argumento que envergonha essa alegação de Satanás. Pois Jesus veio e se tornou um de nós, com nossa pecaminosidade, sobrecarregado com os pecados do mundo, por isso que tinha a nossa pecaminosidade. Carregando muitos pecados do que há em mim. E nele, sobrecarregado com 1000 vezes mais pecados do que jamais houve em mim, Deus demonstrou que viria e habitaria nele por toda a vida, manifestando a si mesmo e sua justiça, apesar da pecaminosidade e apesar do diabo. Deus confiou socorro sobre aquele que é poderoso. E esse socorro chegou até nós, graças ao Senhor. Irmãos, isso me faz bem, pois sei que para que qualquer bem seja manifestado neste mundo em que estou, ele deve vir de alguma fonte externa a mim. Ele nunca virá de mim mesmo. Nunca espere o bem de si mesmo. Mas penso que Deus demonstrou que manifestará seu eu justo no lugar do meu eu pecaminoso. Quando eu permitir que ele habita em mim. Sou incapaz de manifestar a justiça por mim mesmo. Não posso manifestar sua justiça por mim mesmo. Não. Eu deixo que ele habite em mim, absolutamente sem reservas. Então, ele se encarrega disso. Ele provou que é assim. Paulo mesmo provou isso. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, ele diz, não sou mais o eu, é Cristo. Essa é uma experiência que Paulo tinha a mesma natureza que a nossa, as mesmas fraquezas que a nossa. Mas ele permitiu, ele se submeteu a essa experiência. A vida, a obra, o querer e o realizar de Deus. Ele provou por toda a vida o que Deus é quando habita em mim, na carne pecaminosa. Ele pode fazer isso novamente com tanta certeza quanto ele pode habitar em mim. Essa é a obra de Deus. Creia, irmãos. Creia e busque isso na vida de vocês. Veja o que diz aqui em Caminho a Cristo. Cristo transformará o seu coração. E ali, pela fé, ele vai habitar. Creia nisso, isso é uma promessa divina. Por meio da fé e de uma contínua submissão de sua vontade, de nossa vontade a ele, você deve manter essa ligação com Cristo.
Assim fazendo, ele operará em você o querer e o fazer segundo a sua vontade. Veja que a Ellen White está dizendo a mesma linguagem aqui. A mesma linguagem. Só confirmando o que a gente tem estudado até aqui. Só que de maneira bem resumida e objetiva. Você poderá dizer, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo é a fonte de todo bom impulso. Isso está no Espírito de Profecia. As duas passagens no livro Caminho a Cristo. A gente aqui em casa está relendo o livro com essa mentalidade do que a gente tem aprendido com a mensagem de 1888. E o livro ganhou nova vida. Agora passei a entender realmente o que estava querendo dizer no livro. É a mesma mensagem. Não é à toa que esse é o livro mais traduzido de Ellen White, Caminho a Cristo. Cristo é a fonte de todo bom impulso. Não busque bondade em você mesmo. Ele mesmo disse, só há um que é bom, Deus. E você só pode ser bom se for Deus em você. De você mesmo não espere nada bom. Permita que Ele, que é a fonte de todo bem, opere em você a bondade, a justiça, a misericórdia dele. Ele unicamente é capaz de implantar no coração a inimizade contra o pecado. Só ele. Não busque isso em metodologias humanas, na experiência do homem, na capacidade e sabedoria do homem, mas somente na de Deus. Todo desejo de verdade e pureza, toda convicção de nossa própria pecaminosidade é uma evidência de que seu Espírito está operando em nosso coração. Ou seja, isso vem dele. Isso não é de nós mesmos. Isso é tremendo. Confirmo que a gente está estudando. E sempre esteve lá, numa fonte bem familiar e bem acessível a nós, o livro Caminho a Cristo. Aqui diz assim, ó, você permitirá que ele habite em você? Seria isso uma entrega exagerada? Não. Essa é a resposta. Quão plenamente ele se entregou? Ele se entregou totalmente. Cristo se entregou, se esvaziou. Ele se esvaziou a si mesmo com o objetivo de imergir para que Deus, em vez de nosso eu, e sua justiça, em vez da nossa, pudessem se manifestar em nós, em nossa carne pecaminosa. Então respondamos imergindo-nos nele, para que Deus possa continuar a se manifestar em nossa carne pecaminosa. Alguém disse em tom de brincadeira, isso é só um exemplo, minha esposa e eu somos um, mas eu é que sou esse um. Mas, reverentemente, usaremos isso como ilustração. Cristo e o homem são um. E quem deve ser esse um? Cristo se aliou a cada ser humano nesta terra. Mas muitos dizem, sim, tudo bem para mim, mas eu é que sou esse um. Muitas pessoas querem governar no lugar de Cristo. Querem ser os senhores de si mesmos e não permitir que ele seja o seu senhor. Acham que são experientes demais, sábios demais, muito capazes, e não permitem que Cristo opere neles o querer e o realizar. Acham que podem alguma coisa, e será uma decepção muito grande. Outros se recusam arrogantemente. Eu sou o único, eu sou suficiente, são pessoas autossuficientes. Agora, o cristão, o crente, submetendo-se a Jesus Cristo, diz, sim, louvado seja o Senhor, ele e eu somos um, mas ele é esse um. Ele é quem opera em mim. É a vontade dele e não a minha. Essa tem que ser a nossa experiência. Isso é o que ele quer para nós. Agora, irmãos, a outra questão pertinente aqui, em relação à nossa experiência prática. Não. Vamos falar do que a gente vai abordar mais nos próximos estudos. Cristo se aliou a cada ser humano. Portanto, quando ele disse, quando o fizestes ou não o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes ou não o fizestes. Lembra quando Cristo disse isso? Agora, levando em consideração tudo que a gente aprendeu, Cristo assumiu todos os seres humanos. Ele foi imputado nele toda a nossa experiência, todas as nossas vidas nele. Em Cristo toda a humanidade estava lá. E ele conhece, e ele entende, e ele compreende cada um de nós perfeitamente. E só ele é capaz de nos julgar. Só ele é capaz
de entender. Por isso que ele disse assim, quando fizestes a um destes meus irmãos pequeninos, fizeste a mim. Porque todos nós estávamos nele. Isso é muito interessante. Quão abrangente é essa verdade? Suponha que um mendigo chegue à minha porta. Imagine um mal arrumado, talvez com sua higiene negligenciada. Quem está aliado a ele? Quem deu tudo por esse homem? O Senhor Jesus. Portanto, dependendo de como eu tratar esse homem, quem é afetado? O Senhor Jesus, sem dúvida. Lembremos disso, irmãos. Caímos muito nisso. Às vezes a gente está tão preocupado com nossa própria salvação, com salvar nossa pele e nosso pescoço, nos isolamos tanto da humanidade, muitas vezes. Existe um desequilíbrio da parte de uns que tentam salvar somente a si e a sua família. E quando se depara com determinados sujeitos da sociedade, esses sujeitos são tratados com desprezo. E isso é algo que a gente precisa muito entender. Porque como iremos dar o alto clamor para as pessoas? Vamos lá. Apesar que esse é só uma parte do estudo que a gente vai continuar nos próximos. Devo tratar esse homem de acordo com o valor que corresponde ao que Cristo deu por ele, ou de acordo com minhas próprias opiniões? De acordo com o valor que o mundo dá a ele? Essa é a questão. Suponhamos que haja aqui um homem que não acredita em Jesus. Um homem mundano, que gosta de beber e falar mal. Suponhamos que ele venha até mim de alguma forma. Talvez ele venha até mim em busca de algo para comer, ou simplesmente nos encontramos na rua. Suponha que, por respeito a Cristo, eu trato esse homem como a possessão comprada pelo Salvador, como alguém por quem Cristo deu tudo. E suponha que esse homem nunca venha a acreditar em Jesus, que ele morra como incrédulo, que pereça na perdição. Como Cristo vê a maneira como o tratei? No julgamento, se eu estiver à sua direita, ele dirá algo sobre o que fiz com o homem? Sim. Ele dirá, tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Quando foi isso, Senhor? Não me lembro de ter feito nada parecido. Quando foi que o vi como estrangeiro e o acolhi? Ou nu e o vesti? Ou quando o vi doente e eu na prisão e fui visitá-lo? Ó, assim como fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Porque Cristo era um de nós, e ele assumiu todos os homens. E ele conhece a experiência de cada um, pois todos os nossos pecados, toda a nossa experiência estava sobre ele. Nossa vida, nossa bagagem de vida foi lançada sobre ele. E ele conhece a vida de cada um. E essa consideração que ele tem pela vida humana é muito diferente do que a gente considera. E muitas vezes nós consideramos alguns mais importantes e dignos de mais respeito e de mais atenção e de muito mais coisas do que outros. E desprezamos outros. Desprezamos aqueles que não têm muitas escolaridades, que estão na sarjeta, pessoas simples, muitas vezes passam por nossas vidas e a gente não dá valor nenhum. Mas isso terá um peso na nossa vida. Embora levemos em consideração isso, para que essas obras sejam feitas com o espírito e com a motivação certa, o Espírito de Profecia diz o seguinte, é uma observação. Nem a oração e nem a esmola têm virtudes em si mesmas para recomendar o pecador a Deus. Lembre-se sempre disso. Aquelas boas obras lá, que foram feitas àquelas pessoas que... Irmãos, para pensar, isso é muito interessante. Por que aqueles que vão estar à direita de Deus, de Cristo, Cristo vai dizer assim, quando eu estava nu, você me vestiu. Quando eu estava doente, você me visitou, e etc. Eles vão dizer assim, quando foi que eu fiz isso? Por que, irmãos, eles vão dizer isso? É simples. É porque não era eles fazendo.
Era Cristo neles fazendo. Quando é o eu fazendo, aí eu faço questão. Aí eu faço questão de que as pessoas saibam. Às vezes passo na cara daquela pessoa o bem que eu fiz a ela. Faço querendo algo em troca, com segundas intenções. E aí é o eu. São boas obras com segundas intenções. E essas não são aceitas. Por isso que vai ter a outra classe de pessoas que a gente vai ler já já. Mas quando é Cristo no homem, as coisas vão acontecer tão naturalmente. Quem já leu o livro Santificação de Ellen White, quando ela vai falar sobre a santidade de João, o apóstolo João, é essa experiência, é incrível ela falando aquilo ali. Se você não leu esse livro, se você tem, ele é bem fininho. Ele tem também no aplicativo. Leia, ele é bem pequenininho, o livro Santificação. Aí você vai entender o que é santificação de verdade. Que é Cristo em nós de tal maneira que as coisas acontecem e você não leva em conta. Aquilo ali você não se gaba daquilo ali. Você não faz querendo algo em troca. Você faz por amor e voluntariamente. Essa é a experiência que Deus quer que a gente atinja. Talvez a gente ainda não tenha atingido ela. Quando atingirmos elas, será Cristo que está se formando em nós. E por isso que ela diz assim, ó, que essas coisas não têm virtudes em si mesmas. E não recomendam ao pecador. Porque elas vêm do próprio Deus. Então não pode fazer, você não faça isso para você ser aceito por Deus, ou ser mais querido por Deus. Não faça isso. Porque tem que ser Ele fazendo em você, já vem dele, não é de você mesmo. Somente a graça de Cristo, mediante seu sacrifício expiatório, pode renovar o coração e tornar nosso serviço aceito a Deus. Somente a graça de Cristo. Somente Cristo é quem pode operar essas obras em nós, para que sejam aceitas por Deus. E aí faremos de uma maneira que é como você quando mexe seus dedos. Você não fica olhando para os seus dedos e dizendo assim, mexa para cima, dedo indicador, agora para baixo. Você não faz isso, irmãos. Eu sei que é uma ilustração que parece boba, né? Mas é uma coisa tão natural que acontece que você nem percebe. Assim vai ser Cristo e as obras de Cristo em nós. Nunca iremos querer nada no sentido de barganha, mas somente o bem e a salvação das pessoas e a honra de Deus. E querer que Cristo se manifeste mais em nossas vidas. Seu sacrifício expiatório pode renovar o coração e tornar nosso serviço aceitável a Deus. Assim, embora nossos dons não possam nos recomendar a Deus ou conquistar o seu favor, eles são a evidência de que recebemos a graça de Cristo. Eles são um teste da sinceridade de nossa profissão de amor, quando são feitos dessa maneira como eu expliquei para vocês, feito por amor e voluntariamente. Agora, naquele dia estaremos diante do trono, e se por acaso eu esteja à esquerda, exclamando, Senhor, Senhor, por quê? Eu acreditei no Senhor. Eu acreditei e preguei a verdade. Acreditei na mensagem do terceiro anjo. Preguei Battle Creek. Fiz muito pela causa. Fiz muitas coisas maravilhosas em seu nome. Mas a resposta será, tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes. Estava nu e não me vestistes. Doente na prisão e não me visitastes. Então eu responderei, quando foi que eu o vi com fome, necessitado ou doente? Pensei que o Senhor estivesse no céu, cercado de glória. Já imaginou isso, irmãos? Que Deus nos livre dessa experiência e que todas as suas tribulações já haviam sido passadas. Não imaginei que pudesse estar na terra para vê-lo com fome ou doente. Ele então responderá, bati na sua porta uma manhã, depois de ter passado a noite ao relento, e lhe pedi algo para comer. E eu responderei, o Senhor? Não, não pode ser. Eu nunca o vi lá. Ele me lembrará, um após outro, de todos aqueles que deixei de ajudar. E eu responderei, Senhor. O Senhor quer dizer, aquele homem não era tu, Senhor. Ele finalmente responderá, assim como não o fizestes a um destes meus pequeninos, não o fizestes a mim. Afaste-se de mim,
eu nunca o conheci. Essa vai ser uma triste realidade. Por quê? Porque a gente não reconheceu o valor de cada pessoa nesse mundo. E de que aquela pessoa ali, ela esteve em Cristo e Cristo nela. Por mais que ela morra perdida, Cristo fez tudo por ela. Ele tentou. Por mais que ela não reconheça. Mas a vida que ele deu, o que ele passou por ela, o que ele recebeu dela, ele entendeu aquela pessoa. Ela talvez não tenha aceito a salvação como deveria aceitar. Mas era Cristo. E se ele falou isso, então como devemos? Imagina você ter raiva de uma pessoa. Imagina você desprezar uma pessoa. Você está fazendo isso com Cristo. Isso parece exagerado e parece surreal. Mas isso é algo a se pensar. Porque todos nós estivemos nele. E ele assumiu toda a humanidade para que ninguém pudesse julgar e criticar ninguém. A gente cai muito nisso. A gente cai muito nisso, infelizmente. Mas ele quer nos tirar dessa situação. Independentemente de a pessoa dar ou não crédito pelo que Cristo investiu nela, como crente em Jesus, devo dar a Cristo crédito total pelo que ele investiu. Não se trata de saber se a pessoa reconhece o que Cristo deu por ela, mas se aqueles que professam crer em seu nome reconhecem que ele o fez. É nesse ponto que a grande deficiência é encontrada com muita frequência no cristianismo professo, tanto quanto naqueles que negam seu nome e não afirmam acreditar nele. Não é de surpreender que alguém que não acredita em Cristo negue a ele o crédito pelo que ele investiu naquele homem. Mas aqui estou eu, que professo acreditar em Jesus, e lhe digo que é surpreendente que eu não dê a Cristo o crédito pelo que ele fez por aquele homem. E as pessoas nesse mundo morrendo, as pessoas nesse mundo na ignorância, morrendo sem entender nada dessa vida, sem ter chance de ter compreendido e conhecido a Cristo e a salvação, e nós buscamos nos salvar a nós mesmos, e somente a nossa vida, somente a nossa pele. Mas isso será cobrado de nós. Muitos de nós nos isolamos. E só temos contato com aqueles que nós queremos. E não queremos ter contato com as pessoas lá fora, como se elas fossem leprosas. É o mesmo erro dos judeus. É o mesmo erro dos judeus. A gente vai aprender mais sobre isso nessa série de estudo. Estudaremos mais sobre isso, mais detalhadamente. Estamos encerrando nesse aqui. A hora já vai avançada. Faltam 2 slides. No capítulo 58 de Isaías, o Senhor descreve o jejum que ele escolheu. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer o jejum ou de se abster de alimentos por determinadas horas. Mas quando você faz, pensando em si mesmo, somente na sua saúde, no seu bem-estar, lembre-se disso aqui. Esse é o jejum que ele escolheu. Não te escondas da tua própria carne. Está lá em Isaías 58, irmãos. Não te escondas da tua própria carne. Irmãos, só uma observação rapidinho aqui. Quando Deus disse para a gente ir para o campo, essa foi uma mensagem que tem sido ainda muito ressaltada. E ela é importante. Mas se você for para se esconder da sociedade, para se livrar das pessoas, para não se misturar com elas em certo sentido, até certo ponto, claro que a gente tem que saber a linha divisória aí. Quando você vai na cidade, você vai como se você estivesse vendo um monte de demônio na sua frente, um monte de leproso, mal querendo encostar nas pessoas, mal querendo falar com as pessoas. Saiba que isso não é cristianismo. Lembre-se sempre disso. Se as suas reformas, sua ida para o campo, foi para se isolar, então, irmãos, lembre-se que as pragas vão chegar lá. Você pode estar no fundo do mar e elas vão chegar lá. Não queira isso para a sua vida. Homens que viveram no campo, como Enoque e João Batista, eles iam até as pessoas e levavam a mensagem até elas. Se compadeciam delas e ajudavam elas sempre que possível. Mas, se nós tratamos as pessoas de uma forma que não queremos nem ver elas, principalmente os estranhos,
estamos nos escondendo da nossa própria carne. Quem é a nossa própria carne? Jesus Cristo é. E como Jesus Cristo está aliado aos homens, então eles são a minha própria carne. Nunca se esconda de sua própria carne. Este é o jejum que o Senhor escolheu. Alimentar os famintos, aliviar os oprimidos, cuidar dos órfãos e das viúvas, e espalhar a fragrância de seu nome e de sua bondade generosa. Ele se aliou à carne humana, e da mesma forma que tratamos a carne humana, estamos tratando a ele. Porque ele disse, quando fizeres a um desses meus pequeninos, estás fazendo a mim. Ou quando não fizeres, estás fazendo a mim. Isso é muito sério. Isso é algo que a gente tem que refletir, cada um de si mesmo. Não cobre outras pessoas, cobre a si mesmo. É disso que se trata o cristianismo. Os frutos demonstrados, agora a respeito de profecia, a gente encerra com essa passagem. Os frutos demonstrados em boas obras, no cuidado dos necessitados, dos órfãos e das viúvas, esses são frutos genuínos e crescem naturalmente na árvore boa. Quando corações simpatizam com outros corações, sobrecarregados de desânimo e mágoas, quando a mão se abre ao necessitado, quando os nus são vestidos, o estrangeiro acolhido junto à lareira e no coração, então os anjos se aproximam muito. E no céu há uma resposta num acorde correspondente. Cada ato, cada expressão de justiça, misericórdia e beneficência desperta doces acordes no céu. O Pai de seu trono contempla e os considera seus preciosíssimos tesouros. Cada ação misericordiosa feita em favor do necessitado e do sofredor é contada como se fosse feita ao próprio Jesus. Quando socorreis os pobres, vos compadeceis dos doentes e oprimidos e mostrais amizade aos órfãos, ponde-vos em mais íntima relação com Jesus. Sempre lembrando o princípio que o próprio Cristo deu. O que tua mão direita fizer, que a tua esquerda não saiba. E o teu Pai, que em secreto está vendo, te recompensará. Embora não faça com a motivação de querer algo por trás. De querer recompensas por isso. Deixe que essas coisas sejam naturais. A gente vai aprender mais sobre isso. A mente de Cristo é o tema dos nossos próximos estudos. Na prática, assuntos como esse e tantos outros. Muitas pessoas têm dito assim, como que eu posso viver isso e tudo? A gente está começando agora a entender como é na prática. Muitas das mensagens que temos aprendido nesses últimos anos têm tornado a muitos de nós pessoas muito frias, pessoas muito egoístas. E, infelizmente, a gente tem, muitas vezes, não tido misericórdia de pessoas que a gente vê na rua. Muitas vezes a gente despreza essas pessoas. E isso é um grande erro em nós. Em parte, isso é consequência de tanta informação para salvar a si mesmo, a própria pele, para fugir dos terrores dos últimos dias, que a gente acabou querendo se isolar tanto, que a gente acabou se afastando demais da sociedade. Se afastando de uma maneira ilegítima, contrária à vontade de Deus. E muitas vezes a gente passa na rua, e agora é uma luta que a gente tem que contornar isso com Cristo, para que Ele mude isso em nós. Quando a gente passa por pessoas que estão necessitadas, a gente percebe o quanto a gente está frio, o quanto isso esfriou a gente. E essa mensagem, ela vem para tirar Laodiceia da mornidão, para tirar essa mornidão de nós. Porque, no fim das contas, o autoclamor não vai ser, como muito tem sido ensinado, que as pessoas elas vão vir somente até nós, que elas têm a obrigação de vir até nós. Mas Jesus Cristo disse assim, ide. Ele não disse, vinde o povo do mundo até vocês. Ele disse, ide até as pessoas. Vão para lugares seguros, mas não se esqueçam de ir até as pessoas. Mas, claro, só Cristo vai nos ajudar. Só quando tivermos realmente a experiência com Cristo,
para que saibamos como isso pode ser feito, de maneira que a gente faça com o espírito dele, e não com egoísmo, e querendo algo em troca, ou querendo ser recompensados por Deus por isso, merecer algo disso. Não. Então, encerramos por aqui esse estudo. Espero que de alguma maneira tenha despertado nossa consciência. Essa mensagem mexeu demais comigo. Eu, particularmente, sou o primeiro a me enxergar numa situação que muitas vezes eu me sinto deplorável. Em ver essa realidade, em ver que eu estou tão longe de tudo isso que a gente tem aprendido. Aprendemos muito sobre perfeição, sobre vitória sobre o pecado, reformas e tudo isso, e não entendemos o propósito dessas coisas. E o propósito delas é limpar nosso coração e nossa mente, para que Cristo habite e opere a mente dele em nós. E a mente dele vai fazer com que essas obras que a gente leu ainda há pouco sejam uma realidade em nossas vidas. As obras pelos outros. O propósito da nossa vida é revelar Cristo, revelar Deus aos outros, e não para nós mesmos. Então, que Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus Cristo possa nos ajudar, meus irmãos, a permitir que a vida dele possa novamente se repetir na nossa. Não se desesperem, não achem que é tarde demais e que nem o seu caso é um caso sem esperança. Mas ele está trazendo essas mensagens de volta para que a gente possa permitir que a obra seja finalizada em nossas vidas. Deus abençoe a cada um. Aqueles que puderem, nesse momento, ficar de joelhos, aqueles que puderem estar fazendo essa oração, quem não puder ficar de joelhos, pode ficar como está. Então vamos orar para que a gente possa encerrar nosso estudo. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, agradecemos, meu Senhor eterno, por essas verdades. Agradecemos, meu Senhor eterno, porque o Senhor tem aberto nossas mentes. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos instruído e nos trazido de volta à tua verdade, nos trazido de volta aos teus caminhos. Há uma dependência total e somente ao teu conhecimento, à tua verdade e ao Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a ter essa experiência em nossas vidas. Sei que muitos de nós podem achar que essas coisas são impossíveis e que não conseguem enxergar o futuro, não conseguem enxergar isso se realiza em sua vida, mas não deixa a gente desanimar e desistir. Não deixa, meu Senhor eterno. Precisamos de mais esperança, de mais incentivo nesse sentido. Porque por anos e anos apenas temos ouvido condenação ou libertinagem. E agora o Senhor está trazendo para nós a tua vida, a tua verdade, o teu equilíbrio, o Senhor Jesus Cristo, de volta ao trono desse reino que é a nossa consciência, o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a permitir que essa realidade seja experimentada em nossas vidas. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando, que os anjos do Senhor continuem afastando de nós os anjos maus, que o teu Santo Espírito continue agindo poderosamente em nossas vidas, que o Senhor nos dê uma noite em paz, na tua presença, sendo cuidados pelo Senhor, e que tudo isso seja para a tua honra e glória. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.